Personalidade é ser pessoa, é claro. Porém, a palavra personalidade, pessoa, deriva do latim persona personae e quer dizer máscara. Na Antiguidade Clássica, era um tipo de máscara usada pelos atores de teatro da Roma Antiga para amplificar sua voz, tornando inteligível para o público. Todos nós usamos uma máscara social, representando um personagem em cada grupo no qual nos relacionamos. A filosofia, ela é extremamente rigorosa quanto ao uso da linguagem. Cada filósofo, cada linha filosófica usa cada termo filosófico com extremo rigor, com extrema precisão. Hoje, nós falaremos 13 conceitos de filosofia para ajudar você a conhecer melhor a história da filosofia. Eu sou Éder Giovanni, você está no canal Ratatá, o seu canal de história da filosofia. Então, vai de mecum! Os gregos usavam 3 palavras para designar cada expressão de amor. O ágape, que designava um amor puro, desinteressado. A filia, que designava um amor de amizade. A palavra filosofia significa amor à sabedoria, amor no sentido de ser amigo, amizade à sabedoria. E eros, que designava o desejo sexual, erótico. Erotismo vem de eros. Os romanos usavam a palavra amare, amor, para designar o sentimento de gostar de algo ou de alguém, sentir afeição, desejo ou preocupação. Em Platão, no livro O Banquete, e também lá nos livros Fedro e as Leis, ocorre a união entre o eros e o logos, ou seja, Platão recomenda que o eros se torne amor à sabedoria. Amor no sentido apaixonado, de desejo, vontade. No livro são apresentados 5 discursos sobre o amor. Um dos argumentos apresentados narra o mito dos andrógenos, que dizia que os seres humanos, no início, eram esféricos. Tinham 4 olhos, 4 pernas, 4 braços e assim por diante. Mas como eles pretenderam se igualar aos deuses, Zeus ordena que sejam divididos ao meio. Zeus faz uma espécie de cirurgia e costura na frente de cada um o sexo. Dessa divisão nasce o desejo de cada ser humano completar-se um no outro. Nesse mito, cada um é metade de si mesmo e o amor é a união das partes separadas. O amor acontece quando você encontra a sua outra parte, outra metade. Uma das pessoas a discursar sobre o amor no livro é uma sacerdotisa grega que define o amor como o que deseja o que não possui e deseja não perder o que possui. Ou seja, o amor é um intermediário, é uma passagem. Eros não era filho de Afrodite ou Vênus, na mitologia romana, a deusa da beleza e do amor, mas filho de Poros, riqueza, e Penia, pobreza. O jantar oferecido pelos deuses por ocasião do nascimento de Afrodite, Penia, pobreza, chega para mendigar junto à porta. Poros, a riqueza, embriagado, adormece no jardim. Penia, pobreza, deita-se com Poros, a riqueza, e concebe o amor, Eros. Eros herda dos pais a mistura que o torna inquieto e apaixonado, pobre e rico, ao mesmo tempo instável, inventivo, caprichoso, vivendo na penúria, aspira o saber e a beleza. O amor em Platão, entendido dialeticamente,
Não é mortal nem imortal, não é pobre nem rico, não é ignorante nem sábio. Está exatamente no meio. Por sua carência, ele aspira a beleza e a sabedoria. Platão, a partir da imortalidade da alma, justifica a passagem do amor sensível para o inteligível. Eros quer o belo, porém, a beleza só se revela em graus. O amante afeiçoa-se à beleza de um corpo, depois a de todos os corpos. Na etapa seguinte, ama as ações morais. Num grau mais alto, as ciências e, finalmente, o belo em si e por si. Na teologia cristã, o ágape dos gregos é transformado no caritas, em latim, na virtude da caridade, que é uma virtude teologal, que significa amar a Deus e ao próximo. Nietzsche vai fazer uma forte crítica a esse conceito cristão de amor. Vai dizer que o cristianismo deu cicuta para o Eros. A filosofia contemporânea usa um conceito interessante, que é o do altruísmo, que seria o amor desinteressado ao próximo, uma filantropia. Filan de filos, amor, amizade. Antropia, a gente vai ver um pouco mais de antropos, humanidade. Segundo Augusto Comte, o altruísmo é a tendência ou inclinação de natureza instintiva que incita o ser humano à preocupação com o outro e que, não obstante, sua atuação espontânea deve ser aprimorada pela educação positivista, evitando-se assim a ação dos instintos naturais do egoísmo. Você sabia que o filósofo pai do positivismo, Augusto Comte, inspirou a frase na bandeira do Brasil? Isso mesmo. Na nossa bandeira está escrito ordem e progresso. Contudo, deveria estar escrito amor, ordem e progresso. Mas na hora de cunharem o lema na nossa bandeira, cunharam só o ordem e progresso. Deixaram a palavra amor de lado. A inspiração inicial dos filósofos positivistas, republicanos do século XIX, era construir uma república brasileira altruísta. O lema político do Augusto Comte era o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Os gregos tinham palavras diferentes para se referir a homem enquanto humanidade e a homem enquanto gênero masculino. No sentido de humanidade, eles usavam antropos. Daí vem a antropologia, que tem a física, a cultural, a filosófica, que estuda o ser humano enquanto inseridos em grupos. Antropomorfismo se refere às formas humanas. Antropocentrismo, que é a visão do ser humano como centro do universo. No sentido de homem, do gênero masculino, eles usavam a palavra andróis. Por exemplo, quando alguém quer ir no médico que trata da saúde do homem, ele vai em um andrologista, claro. Para você que pensou que ele iria a um urologista, o urologista é médico que cuida do trato urinário. Logo, urologista é um médico de homem e de mulher, tudo bem? Médico que trata da saúde do homem é o andrologista, de andróis, homem, do gênero masculino.
Quando o homem chega a uma certa idade, que há uma queda de produção dos hormônios, ele está na andropausa. Para a mulher, o termo usado pelos gregos antigos era guiné ou giné. Daí, ginecologista, que é a médica ou médico que cuida da saúde da mulher. Andrógeno une as duas palavras do grego. Andróis, homem, mais guiné ou giné, mulher. Andrógenos, androgenia. Importante notar que no grego também há um prefixo miseo, que significa aversão, ódio. Assim, misantropia significa misan, de ódio, aversão, tropia, de antropos, homem, humanidade. Misantropia significa ódio à humanidade. Assim também tem a chamada misandria. Misan, como estamos vendo, ódio, aversão. Andria de andróis, homem do gênero masculino. Então, misandria seria ódio ou aversão ao homem do gênero masculino. Assim também, o termo que é muito, mas muito utilizado hoje é o termo da misoginia ou misógino. Então, misan significa ódio, aversão, genia de Guiné, giné, que é mulher. Então, misoginia significa ódio à mulher. Então, para concluir, nós vimos que o miseo é o oposto do philos. Então, filantropia, amor à humanidade. Misantropia é o ódio, é a aversão à humanidade. Você se chama André? Ou Andréa? Ou Andréia? Qual é o sistema operacional que está aí no seu celular? Arqué é um conceito importantíssimo na filosofia pré-socrática. Seria o princípio de todas as coisas, um elemento que está presente em tudo. É a origem e o que torna a unidade da realidade no cosmos. Além de princípio e origem, arqué tem um sentido também de ordem, comando. Derivam de arqué, arqueologia, arquitetura, arquétipo, hierarquia, anarquia e por aí vai. Theos é um termo, primeiramente, que se referia aos deuses da mitologia. Depois os filósofos deram vários sentidos a esse conceito. Então, em filosofia, você ouvirá falar de politeísmo, que é a crença em vários deuses, em panteísmo, que é a filosofia que identifica Deus com a natureza, diz que tudo é Deus. Eu sou parte de Deus, você é parte de Deus, as árvores são parte de Deus, os animais são parte de Deus. Toda a natureza é identificada com a divindade. Os filósofos costumam dizer que esse Deus é imanente, ou seja, está dentro da natureza. Uma outra visão adotada por alguns filósofos é o deísmo, que seria uma forma de religião natural, uma visão racional de Deus. O que alguns chamam de Deus dos filósofos. Outro termo utilizado em filosofia
é o teísmo, que são os que aceitam, os teístas, são os que aceitam a visão de um Deus pessoal e criador transcendente a esse mundo. É a visão das religiões monoteístas. Os ateístas são aqueles que negam a visão dos teístas. Tem os teístas, que acreditam na visão de um único Deus, os teístas, e tem os ateístas, que negam a visão dos teístas. Para o ateísmo clássico, Deus é uma ilusão antropomórfica, construída a partir de uma extensão ao infinito das qualidades humanas, e cuja origem reside, segundo os pontos de vista dos ateístas, na necessidade de se ter uma segurança ou num estado de afetividade que vai até uma certa patologia na visão dos ateus. Um termo que é muito caro em filosofia é o devir ou devenir, que significa mudança, transformação. Tudo no mundo está mudando, está se transformando, está em constante alteração. Devir ou devenir é um movimento da vida, da natureza, da história. As coisas são e não são. Ora é dia, ora é noite, ora é calor, ora é frio. Tudo que existe é conduzido pelo fluxo do devir. Nada é. Tudo flui. As coisas são geradas, são destruídas, se alteram, aumentam, se reduzem, se movimentam, vão dar potência ao ato. O devir constitui a síntese dialética do ser e do não ser, pois tudo que existe é contraditório, estando por isso mesmo sujeito a desaparecer, o que constitui um elemento constante de renovação. Tudo está em renovação. A filosofia pensa a vida, pensa a natureza, pensa a história. A filosofia pensa o devir dos homens e mulheres e das sociedades. Outro termo muito utilizado em filosofia, dependendo também da linha filosófica, a gente já trabalhou isso no vídeo passado, que foi teoria do conhecimento, está aparecendo aqui nos cards. Dá uma olhada nesse vídeo, teoria do conhecimento, que vocês vão entender as duas, vamos dizer assim, reduzindo, as duas principais linhas em filosofia, que é a linha platônica e a linha aristotélica. Então, a linha platônica usa o termo essência, e a linha aristotélica usa o termo substância. Da linha platônica nós vimos no vídeo sobre teoria do conhecimento, que deriva o idealismo, o racionalismo, e na linha aristotélica deriva o empirismo, o realismo. Essência ou substância é o ser mesmo das coisas, aquilo que a coisa é, ou que faz dela aquilo que ela é. Deve sempre se distinguir essência de aparência. Assim como a essência faz a coisa ser ela mesma e não ser outra coisa, na aparência diz respeito aos aspectos exteriores da coisa. É um conhecimento imediato de uma coisa através do que nos chega pelos sentidos. Ao essencial, os sentidos não têm contato. Lembram lá da história do Pequeno Príncipe, que dizia que o essencial é invisível aos olhos? Na linha platônica, que é a linha racionalista, a linha idealista, diz que nós conhecemos apenas pela razão. As aparências,
é aquilo que experimentamos pelos sentidos. Como eu disse, né? A linha platônica, idealistas, racionalistas, linha aristotélica, realistas, empiristas. Na linha platônica, como eu falei, uso o termo essência. Na linha aristotélica, substância. Então, os de linha platônica vão usar o termo essência e aparência. Os de linha aristotélica vão usar o termo substância e acidentes. Então, indo um pouco agora pela linha, usando o termo da linha aristotélica, substância seria aquilo que é em si mesmo. A realidade de algo como suporte dos atributos, qualidades, acidente. A substância é a categoria mais fundamental, sem a qual as outras não poderiam existir. O acidente é tudo aquilo que não pertence à essência ou natureza de uma coisa, não existindo em si mesmo, mas somente em outra coisa. Acidental é tudo aquilo que pode ser mudado ou suprimido, sem que a coisa mesma mude de natureza ou desapareça. Linha platônica, essência. Linha aristotélica, substância. Linha platônica, aparência. Linha aristotélica, acidente. Eu vou falar agora de uma forma bem resumida, mas bem resumida mesmo, de outra disputa filosófica. Ela é chamada de... essas duas linhas antagônicas, né? Um lado é chamado de essencialismo e o outro de existencialismo. O que diz cada linha? O essencialismo diz que a essência precede a existência, ou seja, a mangueira só pode dar manga. Ainda que na árvore de mangueira ainda não tenha dado frutos, quando a árvore de mangueira vir a dar frutos, ela só dará manga e não outra coisa. Como vemos, mesmo antes da manga existir, a essência já está definida. O existencialismo diz o contrário. A existência precede a essência. Ou seja, nada está concluído. Nós somos um ser em construção. A essência não está estabelecida, fechada. Desde ao nascer, estamos sempre nos transformando. Nascemos macho e fêmeas e nos transformamos em homens e mulheres, dizia uma grande filósofa existencialista. A pessoa que você é hoje é a mesma de 10 anos atrás? Você é exatamente a mesma pessoa que era quando nasceu? Os essencialistas dizem sim, em essência, você é a mesma pessoa de que quando nasceu ou estava na barriga da sua mãe. O que mudou foram as aparências ou acidentes, mas em essência é a mesma pessoa. Os existencialistas dirão não, não somos os mesmos. Estamos ainda nos construindo. Mudamos a todo instante. A nossa existência dirá quem seremos. A existência precede a nossa essência. Nós somos a nossa história. Você aí, é o que a natureza te fez ou é o que está acontecendo com você desde o seu nascimento? O essencialista vai te perguntar: quem é você? O existencialista vai te perguntar: quem você está se tornando? Outro
termo muito importante em filosofia é o termo de ideia. Ideia, para quem é platônico, para quem é aristotélico, segue o termo conceito. Mas o conceito de ideia, ele é muito importante mesmo na história da filosofia. Não é à toa que derivou o termo idealismo e conceitualismo. As ideias são representações mentais, produtos da atividade da nossa consciência, definidas como aquilo que a mente percebe diretamente. São objetos mentais, resultados de um processo de abstração, que representam objetos externos percebidos pelos sentidos. Em Platão, principalmente lá nos livros Fédon, A República ou Parmênides, apresenta as ideias como formas, modelos perfeitos ou paradigmas eternos e imutáveis, construindo um mundo transcendente, do qual os objetos concretos do mundo, de nossa experiência sensível, são cópias ou imagens imperfeitas, derivadas das ideias. Como eu disse, lá, dá uma olhadinha lá no vídeo Teoria do Conhecimento. É um vídeo importantíssimo para se definir as linhas de conhecimento quanto a possibilidade de conhecimento, a origem do conhecimento, a natureza do conhecimento. Então, ideia é tudo o que pode estar em nosso pensamento. Usando o termo da linha aristotélica, conceito, é uma noção abstrata que designa um objeto ou uma coisa. O conceito designa uma noção abstrata e geral, sob a qual podemos unir diversos elementos. Podemos dizer assim, linhas gerais, bem gerais mesmo, né? É claro que aprofundando a gente vê diferenças. Porém, em linhas gerais, podemos dizer que ideias e conceitos seriam sinônimos. Porém, existe uma diferença sutil, mas uma diferença bem sutil que eu vou apresentar aqui. Mais uma vez, eu falei bem no vídeo passado sobre teoria do conhecimento. A ideia está na nossa mente de forma abstrata e vai para o mundo real e concreto, onde estão as coisas ou objetos. Conceito está nas coisas e objetos e vai para a nossa mente. Captou a diferença? Para você entender melhor, lembre daquela famosa frase dos filósofos de linha aristotélica, os realistas, os empiristas. A nossa mente é como uma folha de papel em branco. E à medida que a gente vai vivendo, esta folha vai sendo preenchida. Para Aristóteles, os conceitos eles se formam na nossa mente da seguinte maneira. Imagine que você nunca tenha visto uma mesa na sua vida. Você nunca viu uma mesa, não importa a idade que você tenha. Suponhamos que você foi a outro país, a outro mundo, não importa a situação. Você está vendo uma mesa pela primeira vez na sua vida. Você nunca tinha visto antes uma mesa. Uma pessoa chega para você, alguém chega para você, ou um extraterrestre, o que seja, chega para você e diz: isto é uma mesa. Você nunca viu, está ali achando estranho aquele objeto, aquela coisa. O outro ser chega para você e diz: olha, isto é uma mesa. Para o Aristóteles, naquele exato momento em que você viu pela primeira vez a mesa e alguém te explicou o que era uma mesa, mas naquele exato momento, a sua mente vai captar os conceitos gerais daquele objeto. Ou seja, os seus sentidos, seu
principalmente seus olhos, a audição, vão, né, entrando em contato, tendo experiência com aquela mesa, estão captando naquele momento os conceitos, as características gerais ou universais, abstratas da mesa. Suponhamos que tenha passado um longo tempo, passou muito tempo mesmo, muito tempo, anos, décadas, e você só viu a mesa uma vez na vida. E a mesa que você viu, ela tinha uma perna. Era uma mesa de uma perna e era uma mesa branca, suponhamos. Você só viu mesa uma vez na vida. Essa mesa era branca e tinha uma perna. Suponhamos que você saia daquele lugar, daquele ambiente, saia daquele mundo, saia daquele planeta, esteja no outro lugar e você veja pela segunda vez na vida uma mesa. Só que a primeira mesa que você viu uma mesa branca de uma perna. Na segunda, na terceira, na quarta vez, você viu uma mesa. Só que viu uma mesa preta. E essa mesa tinha duas pernas. Ou três, ou quatro. Você precisará novamente que alguém chegue para você e fale: isto é uma mesa? Claro que não. Bastou uma experiência com a mesa para você entender o que é uma mesa. O que o Aristóteles vai dizer? Você entendeu a substância, mesa. Agora, perna, quantidade de perna, acidentes. Cor da mesa, acidente. Você viu uma mesa de 3 pernas, de 4 pernas, de 5 pernas. Você captou as características gerais, você captou a essência, ou melhor, captou a substância da mesa. Os acidentes são as formas, e as formas são variadas. Então não importa se você a primeira vez na vida viu uma mesa de uma perna e depois na vida você viu mesas de 1000 pernas, 2000 pernas. Você já captou as características gerais da mesa pela experiência dos sentidos. Foi formado um conceito na sua mente. Para o Aristóteles, essa coisa fantástica acontece na nossa vida toda vez que a gente aprende alguma coisa. Eu dei o exemplo mesa, mas vamos supor que fosse um cavalo. Pela primeira vez na vida você viu um cavalo. O cavalo era branco e o cavalo só tinha 2 pernas. Então suponhamos que você viu pela primeira vez na vida um cavalo branco de 2 pernas. Quando você vê um outro cavalo e alguém te ensinou: olha, isto aqui é um cavalo. A pessoa foi lá e te ensinou: isto é um cavalo. Quando você vê pela segunda, terceira, quarta vez, você já sabe. Não importa se o cavalo, suponhamos que você veja pela segunda vez um cavalo preto. E esse cavalo tenha quatro patas. Então você viu um cavalo de duas patas. Depois viu um cavalo de 4 patas. Você vai dizer: é um cavalo. Não importa. Bastou que você tivesse uma experiência. Nessa experiência, a sua mente, através dos sentidos, captasse os conceitos gerais, abstratos daquela coisa, da substância daquela coisa. E a sua mente já está registrada. Já está registrada na sua mente. É automaticamente, por Aristóteles. Cada experiência que você vai tendo com o mundo, cada experiência que você vai tendo, você vai captando as coisas. Aristóteles é lá do século IV, antes da era cristã. Lá no século XIX, XX da era cristã, tem alguns filósofos que vão radicalizar esse termo do Aristóteles. Aristóteles falou no sentido de conhecimento. Vai existir uma corrente chamada positivismo lógico. E eles vão dizer assim: na nossa mente, os conceitos que estão na nossa mente só podem ter entrado na nossa mente através da experiência. Tem lá o famoso lema dos positivistas lógicos: daquilo que não se pode falar, deve-se calar.
mas a gente vai abordar isso lá na frente, quando a gente chegar na filosofia na filosofia contemporânea. Então, você entendeu bem a diferença entre substância e acidente. A substância é a característica geral do objeto ou da coisa que você apreende. Agora, os acidentes não. Os acidentes são mutáveis. Por exemplo, cor é um acidente, cheiro é um acidente, tamanho é um acidente, as formas e por aí vai. A substância você captou. Os acidentes você viu uma vez, pode não ver mais. Agora, a substância não. A substância ela está lá gravada na sua mente. Ou seja, para Aristóteles, você tem um conceito que foi gerado pela experiência com a coisa. Você teve uma coisa e você teve uma experiência com essa coisa. Então, só se pode gerar um conceito que você teve uma experiência. Você entendeu bem, né? Por Aristóteles, o conceito vem da experiência. Platão é diferente. Platão, a ideia já está na sua cabeça. Para o Platão, você não conhece, você reconhece. Quando você vê o objeto, ainda que você nunca tenha visto na vida, você apenas vai reconhecer, porque antes você captou lá no mundo das ideias. Para a linha racionalista, que tem as ideias inatas, tem os racionalistas, os idealistas, o conhecimento se dá única e exclusivamente na mente. Na realidade, você está apenas reconhecendo o que já está lá na sua mente, entendeu? Essa é a diferença sutil entre conceito e ideia. O conceito para Aristóteles vem da experiência do mundo sensível para a mente. A ideia, no sentido de Platão, vem da mente para a experiência no mundo sensível. Então, como a gente viu em Aristóteles, o conceito ele só pode ser formado pela experiência. Conceito na linha aristotélica para os empiristas, conceito para os realistas. Isso vai influenciar também a ciência moderna, que é uma ciência empirista. O conceito ele só pode vir da experiência com o objeto, com o ser, com a coisa. Sendo assim, que é um pré-conceito. Se o conceito se forma só pela experiência dos nossos sentidos com o objeto para formar o conceito na nossa mente, é isso que é um conceito. É a experiência da mente através dos sentidos com a coisa. O que é um pré-conceito? Um conceito antes do conceito. O que é isso? O que é um pré-conceito? Preconceito é quando você não tem nenhuma experiência, mas nenhuma experiência ou contato com o objeto, ou com a coisa, ou com o ser. Por você não ter tido nenhuma experiência, mas nenhuma experiência, você forma um falso conceito na sua mente. Se o conceito ele vem da experiência, o pré-conceito não teve a experiência. Olha, conceito, mente, sentido, experiência com a coisa, o ser ou objeto. Pré-conceito, não tem a coisa, o objeto ou o ser. É um falso conceito na nossa mente. Todo pré-conceito tenta ter conceitos gerais de coisas da qual não se conhece. O pré-conceito é uma associação de suposições, sem conhecer os fatos, a realidade, a situação como um todo. O conceito é conhecimento. O pré-conceito é ignorância. O pior do pré-conceito, seja ele racial, social, econômico, religioso, demográfico,
de orientação sexual, etc. O pior do pré-conceito é que a pessoa supõe conhecer sem conhecer de verdade nada. Ela diz, eu conheço, mas não conhece. Ela tem um falso conceito na sua cabeça. O pré-conceito é, obviamente, entender tudo errado. O pré-conceituoso é aquele que entende tudo errado. Está tudo errado o conceito na mente dele. O pré-conceito o conceito é falso, é errado. Por ter formado o conceito errado, falso, na mente, porque não teve a experiência, o preconceituoso, ele age de forma a só produzir avaliações equivocadas. Tudo o que o preconceituoso fala é errado. Tudo que o preconceituoso fala a respeito daquela coisa, daquele ser que ele não conhece, é errado. Se ele não conhece, é tudo errado. O racismo, o machismo, a xenofobia, a gordofobia, a homofobia ou qualquer outra forma de preconceito além de serem falsos conceitos, suposições equivocadas que geram violência. Todo preconceituoso, toda preconceituosa é uma pessoa violenta. Preconceito é violência, é crime. Preconceito é crime. Um preconceituoso não é uma pessoa que diz que tem as suas ideias e acabou, não. O preconceituoso, a preconceituosa é uma pessoa violenta, está cometendo um crime. Por ser um crime, e é um crime grave na nossa Constituição, na Constituição brasileira, o preconceito, a pessoa preconceituosa, o preconceituoso é um criminoso, uma criminosa de um crime grave. Ele é condenado eticamente, moralmente e criminalmente. O ser é o conceito central de toda a filosofia. O logos é um dos conceitos centrais da filosofia grega. O logos possui inúmeras acepções em diferentes correntes filosóficas, variando às vezes no pensamento de um mesmo filósofo ou filósofa. Na língua grega clássica, equivale a palavra, verbo, sentença, discurso, pensamento, inteligência, razão, definição, estudo, etc. O logos na filosofia grega, especificamente na filosofia pré-socrática, é aquilo que dá um sentido racional às coisas. Logos usado como inteligência, ou mais precisamente como razão humana. Está voltado para o conhecimento do real. O logos forma várias palavras na nossa língua. Lógica, por exemplo. O logia, que vem depois de um prefixo do nome de uma ciência, como, por exemplo, geologia, biologia, sociologia e por aí vai, tem origem nesse termo da filosofia grega. Nós somos um ser que pergunta.
Nós somos questionadores, investigadores, duvidamos, criticamos. A palavra pergunta, perguntar, deriva do latim per contare, que deriva de contus. Em latim, contus significa remo ou palo, para remar. Do grego kontos, que significa palo, barra ou bastão. Os romanos antigos, ao navegarem sobre os rios e lagos desconhecidos, tinham o hábito de verificar a profundidade da água durante a navegação, com o uso de uma vara. Assim, percontar significa sondar. Assim, percontar, perguntar, significa sondar a profundidade das águas com remo ou vara. Já que vara antigamente era uma unidade de medida, então, toda vez que se faz uma pergunta, se quer dizer etimologicamente examinar o fundo de um rio ou de um tanque com um bastão. Filosoficamente falando, sondar o interior do homem e da realidade, ao indagar ou inquirir, e não como uma forma de confirmar o que já se sabe. Desse modo que uma pergunta realizada em ciências investigativas, pesquisas sociais aplicadas ou em filosofia, deve ser usada para ver o interior do ser humano e o mais profundo do ser, da coisa, do objeto ou de tudo. Quando a gente faz uma pergunta, a gente não está sondando as águas profundas do conhecimento. Aristóteles dizia que o ser humano é um animal político. Quer dizer que, por oposição aos outros seres vivos, o homem é um animal destinado, por natureza, a viver em sociedade, na cidade, na polis. Em grego, polis significa cidade, de onde vem a palavra político, política. Em latim, cidade vem de civita ou civita, ou seja, de onde derivou a palavra civilizado, civilização, civil. Ser político significa viver na cidade, ser civilizado, ser civil. Se preocupar com as pessoas, se preocupar com as coisas da cidade, da civilização, da sociedade em que vivemos. Não confunda a política no sentido de compromisso de cidadania com política partidária ou ideologia política. Todos nós somos políticos. É inerente à nossa natureza, não tem como fugir disso. Todos nós somos políticos. A política como um todo, ela é abrangente, pois faz parte do nosso ser social. A política partidária ou ideológica já fala. Política partidária significa, suponhamos que esse aqui seja o todo da sociedade. A política partidária é uma parte, é a visão de uma parte. Por isso devem existir vários partidos. Um partido representa uma parte, o outro partido representa uma outra parte, um outro partido representa uma outra parte, um outro partido representa uma outra parte, e assim todos os partidos juntos representam a sociedade. A política partidária é uma visão parcelada da vida na polis, ou na cidade, ou na civilização. Mas político, no sentido mais amplo, no sentido da nossa natureza, ser político é ser cidadão. Então tenha muito cuidado quando você ouvir alguém falar que é apolítico. Apolítico. Tem que tomar cuidado porque a pessoa talvez queira dizer que ela, dentre vários partidos que representam a sociedade, talvez a pessoa queira dizer, eu sou apolítico
porque eu não sigo nenhum desses partidos que representam a sociedade. Mas é um equívoco usar essa palavra para isso. Por quê? Ser apolítico no sentido filosófico significa não ser cidadão. Se a pessoa fala, eu sou apolítico, quer dizer que você não sabe viver em sociedade, não é civilizado. A pessoa que diz que é apolítico quer dizer que não é educada. Todos nós somos políticos. E isso é algo muito bonito, isso é lindo. Isso é lindo porque quer dizer que se você é político, é porque você sabe viver bem em sociedade, porque você é um cidadão civilizado, você é um cidadão, você é educado. Isso significa ser político. Ser educado. Ser político significa respeitar as regras. Ser político significa seguir as leis. Ser político significa ser uma pessoa que age com civilismo, que age com cidadania. Então, para Aristóteles, o homem é um animal político. Nós somos animais políticos. O que define um animal político para Aristóteles é a sua vivência em sociedade. É a sua vivência numa sociedade organizada politicamente. Eu te recomendo a ler sobre política, é importantíssimo. Não estou falando aqui para você, se quiser fazê-lo, faça, que também isso é importante. Não é somente se filiar ao partido X, Y ou Z, mas conhecer política. E a filosofia política, ela é riquíssima. Vou falar agora de política para vocês, mas política no sentido filosófico. Grandes obras de política. Os clássicos de filosofia política são a República de Platão, escrita no século IV. A Política de Aristóteles, escrito na passagem do século IV para o século III, antes da era cristã. Essas são as fundamentais. Dessas vão derivar todas as outras obras de política na filosofia ocidental. Então, incluindo outros clássicos, podemos incluir O Príncipe, de Maquiavel, que foi escrito no ano 1512, 1513, da era cristã. Incluímos o Leviatã, do Thomas Hobbes, que foi escrito no ano de 1651, da era cristã. Incluímos o Segundo Tratado do Governo, escrito pelo Locke, no ano de 1690, da era cristã. Incluímos o livro O Contrato Social, escrito pelo Jean-Jacques Rousseau, no ano de 1762, da era cristã. Aliás, a gente já fez um vídeo aqui e a gente falou sobre Rousseau e Hobbes. Fizemos um desafio entre Hobbes e Rousseau. Tá aparecendo aqui nos cards, dê uma olhada nesse vídeo. A natureza humana, o estado natural. Dê uma olhada que esse vídeo está muito interessante. Nós falamos de Rousseau e falamos de Hobbes. Lembre-se, Rousseau, o homem é bom no seu estado natural. Thomas Hobbes, homo homini lupus est. O homem é o lobo do homem, o homem é mau, o homem é ruim. Dê uma olhada nesse vídeo que é importantíssimo, é muito interessante. Incluímos também a filosofia do direito, escrito no ano de 1821 da era cristã, do Hegel. Incluímos o Tratado sobre a Liberdade, escrito pelo Stuart Mill, no ano de 1859, no ano de 1859 da era cristã. E incluímos também o Capital, escrito no ano de 1867 por Marx e Engels, no século XIX da era cristã. Todos esses livros são considerados clássicos na formação da teoria política.
é a razão de ser da filosofia. Não existe filosofia sem falar do ser, ou do ser e não ser. Desde os primeiros filósofos, seja na África, no Oriente ou na Grécia Antiga, o tema central da filosofia é o ser. Que é o ser? O ser é tudo que é. O ser é tudo que existe. E toda coisa que é em virtude de duas coisas: do ser e do devir. Na filosofia antiga, muitos identificavam o devir como o não ser. Cada filósofo, cada filósofa falará do ser de uma forma. Para os pré-socráticos, o ser é a natureza. Para Platão, o ser são as ideias. Para Aristóteles, o ser é a substância. Para uns, o ser é a essência. Para outros, o ser é a existência. Para uns, o ser existe na realidade. Cada filósofo ou filósofa falará do ser a seu modo. O que você deve ter em mente é que o ser é o assunto central da filosofia. E o ente, o ser do ente, o ente é a manifestação do ser. Gente, eu sou super fã do trabalho da Malu Cursino. Quando eu fui fazer a pesquisa para construir o conteúdo desse vídeo para vocês, eu vi que a Malu Cursino tem um vídeo extraordinário lá no canal da BBC News Brasil. É um vídeo fenomenal em que ela aborda a temática, o tema do Ubuntu ou Ubuntu. Nesse vídeo, que você pode ver aqui nos cards e também na descrição desse vídeo, a Malu explica de uma forma brilhante o conceito de Ubuntu ou Ubuntu. A Malu diz que o Ubuntu é um conceito muito caro na filosofia africana e significa humanidade. É humanidade para mim, humanidade para os outros. O eu sou porque tu é, ou eu sou porque todos nós somos, ou ainda sou o que sou pelo que todos nós somos. No vídeo, a Malu Cursino faz uma alegoria interessante do conceito de Ubuntu. Ela diz: assim como as células de um mesmo organismo são codependentes, a humanidade também é. Nós precisamos um dos outros para otimizar nosso bem-estar físico e mental. Então, Ubuntu, segundo a Malu, é uma filosofia de resolução de conflitos. Uma filosofia apaziguadora. Ninguém pode ser humano sozinho. Para sermos seres humanos, nós temos que reconhecer a responsabilidade que temos um com o outro. A Malu Cursino, citando vários autores, confronta a ideia de Ubuntu com o conceito ocidental de indivíduo. Diz a Malu: Ubuntu faz oposição à ideia de individualismo. Os individualistas ocidentais dizem que não precisamos de nada, além de nossa força de vontade, para a maximização do nosso bem-estar. Ou seja, é a valorização exagerada da liberdade individual, da privacidade, da ideia do eu quero, eu consigo sozinho. O Ubuntu, segundo a Malu, tem uma visão holística. Sua base é a visão da comunidade. A Malu, citando uma grande autora, a Asa Nigeri,
Diz que Ubuntu nos faz lembrar da pluriversalidade da nossa sociedade. Não é ajudar o outro para se sentir bem consigo mesmo, mas entender que ao ajudar o outro, você estará ajudando a humanidade, da qual todos nós fazemos parte, inclusive você. Então, ao ajudar o próximo, você estará ajudando a você mesmo. Segundo a filosofia Ubuntu, nós precisamos um do outro para a nossa existência. Gente, esse vídeo da Malu eu achei extraordinário, muito bem abordada a questão. Como eu disse, você encontra esse vídeo aqui, o link dele aqui nos cards. Você encontra também na descrição desse vídeo. Confiram, é um vídeo extraordinário, fenomenal. O Yin e Yang são os princípios passivo e ativo do universo. Na filosofia oriental, a interação entre Yin e Yang constitui um perpétuo fluxo, dando forma ao mundo cambiante. O par simbólico de princípios opostos, Yin e Yang, são conceitos complementares, representando treva e luz, feminino e masculino, negativo e positivo, passivo e ativo, e etc. Tudo que existe funciona por uma combinação de características, Yin e Yang. Assim, embora Yin seja considerado feminino e Yang masculino, todos os homens e mulheres têm ambas as características Yin e Yang. Para alguns filósofos orientais, o Yin e Yang explicam tudo, do funcionamento físico da natureza ao desenrolar da história humana. Para você que acompanha o canal Ratatá, sabe o quanto é importante para nós indicarmos as obras que serviram de fontes de pesquisa para a produção do conteúdo deste vídeo. Antes de indicar as obras, já se inscreveu no canal Ratatá? Se acaso se esqueceu, se inscreva agora, dê o seu like, deixe seus comentários e ajude o canal Ratatá. Compartilhe o conteúdo desse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, familiares e ajude na divulgação do conhecimento filosófico. Dicionário Básico de Filosofia, do Hilton Jupiaçu e Condes. Este foi o texto base do conteúdo deste vídeo. Este dicionário dá aos termos técnicos de filosofia uma definição acessível e quase sempre esclarecedora pela etimologia. Seu objetivo é ajudar o leitor não especializado, aquele que ainda não teve contato com a filosofia, a fazer um juízo da utilidade da filosofia e de seu impacto sobre a nossa língua, identificando os mais importantes filósofos e conceitos da filosofia. Verbetes ilustrados de filosofia, da Carmen Lobato. Os verbetes ilustrados da filosofia da Carmen Lobato é uma obra bastante criativa em seu modo de explicar de forma clara e precisa os termos mais utilizados no campo da filosofia. Dicionário de Filosofia e Nicola Abagnano, neste rico repertório da linguagem filosófica, acessível a todos e condensado em 2.500 verbetes. Todos os termos filosóficos estão registrados, explicados e documentados em citações de textos fundamentais da tradição filosófica. Nós hoje vamos ler um texto
filósofo Aristóteles. O objetivo dessa leitura no final do vídeo é familiarizar você que segue o canal Ratatá aos textos dos grandes filósofos, sejam eles ocidentais, orientais ou africanos. Antes de começar a leitura do texto, você já se inscreveu no canal Ratatá? Vai lá, se inscreva no canal Ratatá, ative o sininho, dê o seu like, deixe o seu comentário e divulgue o conteúdo do canal Ratatá nas suas redes sociais, com seus amigos, familiares, e ajude na divulgação do conhecimento filosófico. O texto foi extraído do livro A Política de Aristóteles. O homem é um animal cívico, mais social que as abelhas e outros animais que vivem juntos. A natureza, que nada faz em vão, não lhe preservam, senão a ele o dom da palavra, que não deve ser confundido com o som da sua voz. Estes são apenas expressões de sensações agradáveis ou desagradáveis, aos quais os demais animais são, como nós, suscetíveis. A natureza lhes deu um órgão limitado a este único efeito, mas nós temos a mais, além do conhecimento desenvolvido, pelo menos o sentimento vago do bem e do mal, do útil e do nocivo, do justo e do injusto, objeto para cuja manifestação nos foi principalmente acordado o órgão da palavra. É o intercâmbio da palavra que caracteriza o vínculo de toda a sociedade doméstica e civil.